Supremo Tribunal Federal deu início nesta terça-feira à fase final do julgamento da ação penal 2668, que trata da suposta trama golpista atribuída ao ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus do Núcleo 1. O grupo, segundo a denúncia da Procuradoria-Geral da República, teria o objetivo de impedir o governo de Lula após a vitória do petista em 2022. A análise está sendo feita pela primeira turma da Corte e começou com a leitura do relatório do ministro Alexandre de Moraes. A acusação apresentada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, e as primeiras sustentações de defesa. A sessão será retomada hoje, às 9 horas da manhã, com os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 3 réus, como Augusto Heleno. A gente começa com ele, depois vem a defesa de Jair Bolsonaro, é a 6ª. Depois a gente segue com Paulo Sérgio Nogueira, que ontem foi o único réu que apareceu ali no plenário, e Walter Braga Neto, que está preso no Rio de Janeiro, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro, não deve aparecer hoje de novo. Os votos dos ministros só serão apresentados após todas essas manifestações da defesa. Você pode acompanhar o julgamento por aqui, nessa live, logo depois do Acorda Metrópolis. Fica aqui com a gente, que assim que acabar o Acorda, a gente já chama o julgamento e você fica por dentro de tudo. Ainda sobre ontem, o relator da ação, o ministro Alexandre de Moraes, abriu os trabalhos por volta das 9 horas e 20 minutos, como você bem acompanhou aqui, e reforçou a importância da soberania nacional e do papel do Supremo na proteção do Estado Democrático de Direito. Durante a leitura do relatório, que levou 1 hora e 27 minutos para ser concluída, Moraes destacou que o julgamento segue o mesmo rito de outras 1.630 ações penais já abertas após os atos de 8 de janeiro de 2023. O ministro também afirmou que a tentativa de golpe pretendia, abre aspas, instalar uma ditadura, fecha aspas, e que a corte, abre aspas, só tem a lamentar, fecha aspas, diante de mais uma tentativa de ruptura democrática no Brasil. Na sequência, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou a acusação contra Bolsonaro e os demais réus. Segundo ele, a configuração do crime de golpe de Estado não depende de uma ordem formal iniciando a ruptura. O PGR listou fatos que, segundo o Ministério Público, comprovam a atuação da organização criminosa: ameaças ao judiciário, plano para assassinar autoridades como o próprio Alexandre de Moraes, Lula e Alckmin, o seu vice, uso da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, para barrar eleitores, instrumentalização da ABIN, reuniões de teor golpista e os ataques de 8 de janeiro lá de 2023, que ele chamou de atos espantosos e tenebrosos, nas palavras dele. O procurador disse ainda que Bolsonaro seria o maior beneficiado dessa trama toda e líder da trama. Ele encerrou pedindo a condenação do núcleo crucial, o núcleo 1, do esquema, afirmando que as investigações se baseiam em documentos e provas produzidos pelos próprios envolvidos. A defesa do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, foi a primeira a se manifestar. Ele é o delator. O advogado Jair Ferreira reafirmou a validade da delação premiada assinada com a Polícia Federal e negou que seu cliente tenha sido pressionado. Outro defensor, César Bittencourt, afirmou que não há provas concretas contra Cid. Segundo ele, o que há é apenas o recebimento passivo de mensagens no WhatsApp, sem qualquer incentivo a atentados ou rupturas democráticas, também nas palavras do advogado. De acordo com a defesa, Cid pediu baixa do Exército por não ter condições psicológicas de continuar na carreira. Representado pelo advogado Paulo Sintra, Alexandre Ramagem foi apontado pela acusação como parte do núcleo crucial da trama. A defesa, no entanto, negou qualquer participação em planos contra as urnas eletrônicas. A defesa do ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência afirmou que o deputado federal não era ensaísta do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas apenas um compilador dos pensamentos do ex-chefe do Palácio do Planalto. A defesa também rejeitou a acusação de que o deputado teria usado a ABIN para monitorar autoridades, entre elas, mais uma vez, o ministro Alexandre de Moraes. O ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, foi defendido pelo advogado e ex-senador Demóstenes Lázaro Xavier Torres. Segundo ele, não há provas de que o militar tenha colocado tropas à disposição para sustentar um golpe de Estado. Torres também alegou que a acusação se baseia em uma narrativa globalizante, sem nexo causal,
individualizado. E ele pediu ainda a anulação da delação do Mauro Cid. O ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, foi defendido pelo advogado Elmar Novak, que acusou a PGR de distorcer fatos ao tratar de uma viagem feita pelo cliente em novembro de 2022. Segundo a acusação, o deslocamento para os Estados Unidos teria uma tentativa de omissão ou fuga relacionada ao 8 de janeiro de 2023. A defesa rebateu, mostrando passagens e alegando que a viagem era uma viagem de férias com a família. A defesa disse, abre aspas, o objetivo era confundir a população. A acusação sabia que não se tratava de fuga, fecha aspas. Sobre a minuta de golpe, encontrada na casa dele, o advogado alegou que o documento já circulava na internet antes de ser apreendido. Novak reconheceu a gravidade dos atos de 8 de janeiro, que classificou como uma mancha na história do Brasil, mas pediu que o julgamento seja conduzido com isenção. Abre aspas. Este julgamento não se confunde com vingança. Trata-se de justiça. Fecha aspas. Bom, para a gente comentar esse resumão do primeiro dia e, claro, também falar sobre o que deve acontecer hoje, eu tenho mais uma vez a belíssima companhia dos meus companheiros de estúdio, do Gabriel Bus, nosso coordenador de política aqui no Metrópolis.com. Bus, muito bom dia de novo. Bom dia, Natália, bom dia quem nos assiste. E também do Fábio Serapião, nosso colunista, cobre Judiciário, Polícia Federal. Há muitos anos, carreira do Serapião é muito grande. Bom dia, Serapião. Bom dia, Natália. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom, não teve nenhuma grande novidade ontem, né, meninos? A gente já sabia disso, afinal de contas é um grande resumão. A fala do Moraes traz ali, né, uma coisa de, sei lá, de novidade, porque a gente ainda não tinha ouvido esse resumão do caso na boca dele. Mas aí, PGR trouxe um resumão da alegação final que ele já tinha apresentado, colocando o Jair Bolsonaro como líder dessa trama golpista, como ele chama, e depois resumos de 4 defesas, que também já tinham entregue as suas alegações finais. A gente já tinha tido acesso a isso. Ninguém trouxe ali nenhuma grande novidade, alguns ali pedindo anulação da delação do Mauro Cid. O que a gente vê nesses julgamentos é ali às vezes uma descontração, uma tentativa de piadinha, né, um elogio aos ministros que estavam ali, muitos elogios ao Luiz Fux, o Bittencourt, né, o advogado do Mauro Cid, chegou a chamar o Luiz Fux de atraente, né, usou outras palavras, mas é que atraente chamou bastante atenção. Enfim, teve só esse... ocorreu tudo dentro do que já era esperado, né? Quem começa? Vou começar com o Serapião hoje. É isso, Natália. Eu acho que como esse processo ele é um processo que correu de uma forma bem pública, né? A gente já tem um pouco de conhecimento eu acho que tudo que tem dentro dele e também de tudo que os advogados, que a Procuradoria-Geral alega na sua denúncia, que já foi tornada pública, que o Procurador-Geral Gonê ontem reforçou, e as defesas, o que eles tinham apresentado ali nas alegações finais, que eles já tinham dito também na defesa prévia e durante o recebimento da denúncia ali. Então, acho que é tudo dentro daquele quadro que a gente já estava esperando. E como a gente disse ontem, a expectativa mesmo são os votos dos ministros para saber como cada um vai lidar com essas provas apresentadas pela PGR e como vai valorar essas provas, esses elementos, obviamente cotejando com o que as defesas falaram também, para chegar ali a uma posição sobre, primeiro, a condenação ou não, e depois sobre a dosimetria da pena. O que eu acho interessante sobre ontem é isso, o Moraes reforçando a sua posição ali, né? Em tese o relatório, que não é o voto dele, é uma coisa bem formal ali, mas ele aproveitou esse momento aí de ler esse relatório, que é o resumo do que foi o caso, para reforçar a posição dele ali sobre a trama golpista, sobre possíveis interferências externas e internas e pressões no caso, e o Procurador-Geral Gonê na mesma linha. Então eu acho que foi o que a gente esperava. E o interessante, um ponto do Procurador-Geral ali, que eu sempre tenho dito,
que ele reforçou ali, é essa questão de que boa parte do que está na denúncia são provas que foram produzidas pelos próprios investigados, né? Basicamente, essa investigação, embora a gente tenha a delação do Mauro Cid, que complementa algumas coisas de informação, mas basicamente a investigação ela se utilizou de material apreendido, de quebras de sigilo, principalmente sigilo telemático, dos envolvidos, né? O que a gente vê ali na denúncia são as mensagens que eles trocavam, que estavam nos celulares deles, ou nos computadores, a questão da minuta do golpe ali, daqueles documentos que também foram encontrados nas buscas e também nas quebras de sigilo telemático. Então, a Procuradoria-Geral fez questão de dizer, olha, houve uma investigação da Polícia Federal, mas a maioria das provas foram vocês mesmos que produziram. Então, acho que isso é interessante, e também da Procuradoria-Geral, que ela deixou claro o entendimento ali, que eu acho que é uma coisa que está sendo muito discutida e que os defensores têm batido muito sobre esse golpe que não se consumou. A gente falou ontem sobre isso aqui, o ministro Alexandre de Moraes reforça muito isso, né? Que se tivesse consumado o golpe, a gente não teria nenhum julgamento. E o Procurador-Geral ontem falou, a partir do momento que você convoca os chefes das Forças Armadas, esse golpe já está em andamento, né? Então eu acho que todos os lados ali ontem foram previsíveis, mas eu acho que ficou claro ali que a posição tanto de Alexandre de Moraes quanto da Procuradoria são as mesmas, e eles reforçaram isso, e a expectativa é isso. A gente teve as notícias hoje já do governo americano questionando ali os bancos sobre a lei Magnitsky, enfim. Acho que a expectativa do julgamento em si é mais a questão dos votos e valoração dessas provas para a dosimetria da pena, e também as questões exteriores, né? Tanto a relação do Congresso ali, se vai ter uma reação da oposição ao governo ali dentro do Congresso por causa do julgamento. Ontem, enquanto acontecia o julgamento, em uma comissão do Senado, o senador Flávio Bolsonaro, que é filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, ouvia ali aquele Eduardo Tagliaferro, né, ex-assessor do Moraes, no TSE, que faz algumas acusações ao ministro em relação a como ele atuava ali na assessoria de combate à desinformação. Então, eu acho que a expectativa é maior externamente, assim, para saber qual a reação do governo dos Estados Unidos em relação ao julgamento, qual a reação do legislativo, da oposição ao governo Lula dentro do Congresso, né, nesse cenário de julgamento, a reação popular, que a gente viu que nesse momento eu acho que vamos saber um pouco mais no 7 de setembro, nessas manifestações, mas me parece mais tranquila. E entender agora, depois, a partir da semana que vem, os votos dos ministros, né? Hoje a gente continua aí com as defesas, e as defesas de Jair Bolsonaro e Braga Neto, que eu acho que vão ser bem importantes ali para a gente entender se eles trazem alguma novidade. Mas do mais, eu acho que é esse mais do mesmo, que já para a gente é mais do mesmo e para a população é mais do mesmo, porque é um processo que boa parte dele foi tornado público, e a gente já teve conhecimento sobre essas informações que são levadas aí durante o julgamento, Natália. Pois é, Bus, o Serapião levantou também uma questão importante sobre os outros poderes, né, principalmente o legislativo, como vai reagir ao longo dessas 2 semanas de julgamento. Lembrando que hoje a sessão é mais curta, termina ao meio-dia. Aí no dia 9 volta em sessão bem mais comprida, né? Tem a parte da manhã, o intervalo, assim como ontem, né? E depois na parte da tarde. E é lá para terça-feira, no dia 9 de setembro, que são imaginados que é imaginado o começo dos votos dos ministros. Começa pelo ministro relator, o ministro Alexandre de Moraes. Aí no dia seguinte, no dia 10, ainda tem uma sessão só até o meio-dia. E lá no dia 12, na sexta-feira, tem a última sessão marcada ali pela primeira turma para dar conta desse julgamento. Queria que você falasse, Bus, sobre isso, né? Ontem a gente já teve mais algumas movimentações sobre a questão da anistia lá no Legislativo. Queria que você comentasse sobre isso. Bom dia de novo. Pois é. Teve essa movimentação, ela cresceu desde segunda, no final de semana, na verdade, ela vem crescendo, porque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, encapou essa defesa de forma bastante incisiva. Veio para Brasília ontem, participou de conversas com lideranças partidárias, com o presidente da Câmara. Então, essa entrada do governador Tarcísio
impulsionou esse crescimento, ao mesmo tempo que você teve também um desembarque ontem da Federação União Brasil-PP do governo Lula, a partir desse desembarque, a cúpula desses dois partidos entrando de cabeça também na defesa da anistia. E aí houve uma reunião de líderes ontem, e esses líderes, tanto da base governista quanto da oposição, saíram falando que, de fato, a pressão pela anistia cresceu porque houve apoios maiores. Antigamente, esse apoio ficava restrito ao PL e ao Novo. Mas esse apelo agora para se pautar a anistia veio de partidos como o PP, União Brasil e até do próprio Republicanos, que é o partido do presidente da Câmara. Portanto, você tem uma pressão maior para votar essa anistia, mas ainda não se sabe o alcance que essa anistia teria e como que o Supremo ia reagir a isso, porque o que alguns integrantes do Centrão falam é que esse texto vai ter que ser construído em consenso com o Supremo Tribunal Federal para que não seja derrubado depois que é aprovado pela Câmara e pelo Senado. Além disso, há um temor em relação ao Senado, porque, de fato, na Câmara há votos para aprovar a anistia. Isso já existe há bastante tempo, desde que aquele requerimento de urgência foi protocolado lá com as assinaturas, inclusive, necessárias para passar essa urgência. Mas, no Senado, o caminho é um pouco diferente, primeiro porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem uma relação mais próxima hoje com o governo Lula, tem 2 ministros indicados dentro da esplanada dos ministérios. Para além disso, também, o Senado hoje não é majoritariamente de oposição. Hoje a base governista no Senado é melhor estruturada do que na Câmara, então você tem esse fator. Mas é um fato, a anistia está posta, é uma pressão que o Hugo Motta enfrenta e que possivelmente vai ter que pautá-la. O que eu ouvi ontem de um líder partidário é que é possível que essa pauta já entre logo depois da semana do dia 12, ou seja, na segunda quinzena de setembro, e que a pressão já foi maior, mas que agora, com a entrada do governador Tarcísio de Freitas, essa pressão voltou a ficar alta. Portanto, Hugo Motta pode sim ser levado a apresentar, a indicar um relator e aí sim a iniciar a análise desse processo. Agora, outro ponto interessante é que ontem, durante o julgamento, o ministro Alexandre de Moraes falou indiretamente sobre a anistia, porque ele falou que a pacificação não pode ser confundida com impunidade, em uma referência aí claramente a este projeto, o que implica, Natália e Serapião, num fato de que dentro do Supremo há uma resistência a qualquer tipo de anistia neste momento, a qualquer discussão sobre esse tema. E como o Centrão, embora esteja apoiando, quer fazer um acordo com os ministros do Supremo para aprovar um texto, me parece uma tarefa bastante inviável nesse momento. Claro que a política tudo se permite e a gente sabe que sempre chega a acordos. Mas é um desafio que não me parece ser resolvido em 2, 3 semanas, ou de forma tão fácil assim, principalmente em relação ao ministro Alexandre de Moraes. Perfeito. Bom, esse só foi o comecinho das nossas análises a partir do que aconteceu ontem, mas tem aí uma manhã longa para acontecer, começar daqui a pouquinho, né, em 1h16. Não, em 1h18. E é por isso mesmo que a nossa repórter Marília Ribeiro já está lá no Supremo Tribunal Federal acompanhando essas primeiras movimentações. Fila um pouco menor hoje, né, da imprensa, ô Marília, e também das outras pessoas, dos estudantes de direito, até de alguns parlamentares. A gente viu ontem parlamentares, principalmente da esquerda, indo acompanhar